sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa tarde, caríssimos alunos da Etebrax. Estamos começando mais uma aula de desenvolvimento para a web. Meu nome é Givânio. Boa tarde, Tati. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao módulo profissional e online conosco essa tarde. Estão os polos de Olinda, Palmas, Parelhas, Recife e Sapé. Tenham todos uma ótima aula e podemos começar. Boa tarde, alunos. Hoje nós vamos continuar a nossa parte de JSP com SQL. Essa é a nossa última aula de JSP, onde nós vamos abordar, por fim, a nossa conexão com o banco de dados. Ou seja, nós vamos remover aquele hack que nós colocamos na semana passada, aquele suporte de madeira que a gente colocou com a relist na semana passada, e vamos colocar agora o nosso suporte concreto, né? O nosso suporte que vai realmente sustentar a nossa aplicação, que vai ser um SGBD, um Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Joga aí, Billy. Vamos começar hoje com a parte de SQL. E o nosso repositório, a relist, ele vai para o lixo. Nunca mais se ouviu falar dele, certo? Nossa nova aplicação, ela vai ter uma nova peça encaixada. Essa peça vermelha aqui vai ser o repositório DB, ou seja, o repositório de banco de dados, que vai ser uma classe que não vai mais simplesmente jogar os dados numa lista em memória, numa relist. Ela vai jogar esses dados em um banco de dados. E esse banco de dados vai ter essa robustez para suportar a aplicação, mesmo se todas as requisições estiverem fechadas, se eu fechar o servidor web, se eu tirar a aplicação do ar, deixar ela uma semana fora do ar, quando voltar, todos os dados que foram gravados lá vão continuar lá, porque agora nosso repositório ele não vai ser mais volátil, ele vai ser permanente. Você vai ter um banco de dados verdadeiro, um repositório verdadeiro. Vamos localizar o nosso código aqui. Nós temos a nossa interface, que vocês já aprenderam, que vai ser feita com JSP, ou seja, HTML mais Java, e com auxílio do CSS, como sempre. Aqui nós vamos ter a camada de negócio, que é código Java puro, é isso? E o nosso repositório DB, que vai ser Java mais SQL, ou seja, vai ser código Java, e dentro desse código Java, vocês vão ver, nós vamos ter um conjunto de bibliotecas e métodos Java que nós vamos utilizar para conectar e fazer operações dentro de um banco de dados. Aqui nós temos o nosso banco de dados, certo? Esse banco de dados, ele tanto pode estar, como aqui no exemplo, na própria máquina em que o servidor web está rodando, como ele pode estar em outra máquina, em outro lugar. Vocês vão ver que essa conexão pode ser feita remotamente. E aí vai haver uma comunicação do repositório DB para o banco
e de volta do banco para o repositório DB, certo? Com o complemento do JSP, nós vamos estudar Java com SQL. Vamos ver as verificações em formulário, se der tempo. Vamos estudar os padrões de comunicação intercamadas e interaplicações, certo? Vamos começar a nossa parte prática. Para a parte prática de hoje, eu instalei aqui o MySQL, é o SGBD. Não é o melhor SGBD do mundo, mas ele é free e é o SGBD acadêmico mais utilizado, academicamente mais utilizado. Ou seja, entre estudantes, ele é o melhor para que você aprenda, porque ele é leve e ele é de graça, né? Então você pode baixar, instalar ele completo, ele dá suporte a transações, dá suporte a todas as coisas que um SGBD por padrão tem que fazer, ele faz. Profissionalmente, o MySQL ele não é muito aconselhado, não, porque ele tem alguns contras também. Por ser um banco de dados open source, free, ele tem contribuição de uma comunidade de desenvolvedores. Ou seja, às vezes tem coisas que você não pode fazer nos bancos normais. Existem formas de escrever consultas, updates, inserções que você normalmente não pode fazer nos bancos normais e que o MySQL deixa você fazer. Por padrão, é bom evitar usar essas sintaxes específicas do MySQL, porque em geral elas não têm um aumento de desempenho muito grande e elas privam você de usar o seu código em outros bancos. Existem outros bancos que têm sintaxes específicas também. O Oracle também possui suas sintaxes específicas, mas por ser um banco de dados proprietários, essas sintaxes só estão lá porque elas realmente dão um aumento significativo de performance e permitem uma usabilidade melhor do banco, certo? Para nós, o MySQL vai ser suficiente. Eu instalei aqui também o RAID SQL, que não é um banco de dados, tá, gente? O RAID SQL, ele é só essa telinha aqui que permite para a gente olhar o banco. No caso, o MySQL, eu posso usar o RAID para conectar com outros bancos que não MySQL. Eu posso conectar com Postgre, com Firebird. Eu posso pegar essa mesma tela e gerenciar vários bancos de dados, tá? Aqui eu instalei ele para a gente gerenciar o nosso MySQL. Com o PHP-MyAdmin, alguns alunos falaram a respeito do PHP-MyAdmin. O PHP-MyAdmin ele é um container de aplicações e também um gerenciador de serviço de banco de dados. Então, ele tem também uma telinha dessa em que você pode administrar o seu banco MySQL. No caso do PHP-MyAdmin, só funciona com o MySQL, porque já vem acoplado nele. Mas, se vocês quiserem instalar, é só procurar por RAID SQL na internet. É muito fácil, é free também, vocês podem baixar. Aqui eu criei um banco de dados para a gente utilizar, o AgendaDB, e dentro dele eu criei uma tabela chamada Contatos. Isso daqui, essa tabela, se vocês perceberem, ela vai ser
exatamente aquele nosso registro de contatos. A mesma coisa da qual nós tratamos na semana passada, só que agora ela vai estar no banco de dados. Os data types aqui é uma coisa importante. Toda variável, todo atributo ou propriedade de uma classe, de um objeto, que você tem mapeado em Java como string, no banco de dados, isso vale para qualquer banco de dados ou